Olá, pessoal. Sou a Célia. Eu estou aqui com uma missão de fazer a mediação desse painel. Esse tema, né, que é diversidade e inclusão dentro das empresas, é um tema que é bastante importante. A gente sabe que diversidade e inclusão não é uma coisa que a gente faz sozinhas, né? A gente precisa colocar todo mundo nessa discussão junto com a gente. E eu estou aqui hoje com 4 mulheres maravilhosas que vão falar sobre as iniciativas que elas estão apoiando dentro desse ecossistema, junto com as grandes empresas e também junto com as empreendedoras, porque esse é o objetivo do painel. As empreendedoras que estão nos assistindo entender como que elas podem se conectar com essas empresas, o que as empresas estão fazendo nesse sentido também. Para quem tiver dúvidas nesse tema, joga lá no chat, que a gente vai coletar dúvidas aí para a gente colocar aqui no painel com elas. Mas para a minha primeira pergunta, eu queria trazer um dado. Por um estudo da BEM e pelo LinkedIn, foi levantado que apenas 3% hoje dos executivos em cargos de CEOs das 250 maiores empresas brasileiras são mulheres. Então, a gente começa a entrar já assim, nesse tema de diversidade e inclusão pelo tema da liderança. E eu queria entender um pouco, do lado das empresas, o que as empresas têm feito nesse sentido. Eu queria falar com a Thaisa está com a gente, para ela contar um pouquinho o que ela tem feito lá dentro da PepsiCo, que eu sei que tem um time que está trabalhando diversidade e inclusão. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com essas mulheres incríveis e poder debater um tema tão importante e trazer um pouquinho para vocês de inspiração do que nós temos feito aqui na PepsiCo. Então, eu sempre gosto de começar dizendo que na PepsiCo, o respeito e incentivo à diversidade, eles estão no centro de tudo que nós fazemos, né? Eles são pilares da nossa estratégia de negócio, porque aqui a gente realmente acredita que a nossa empresa é melhor e mais forte por abraçar a humanidade em todos os seus aspectos. E isso acontece dentro e fora da companhia. Então, trazendo um pouquinho de dados, é uma jornada de longo prazo, de persistência, de envolvimento de todos aqueles que fazem parte. Mas hoje, a nossa meta global, e Brasil aqui na PepsiCo, é ter 50% de liderança feminina até 2025. E no Brasil, atualmente, nós já temos 48% de mulheres em posições de liderança. E no nosso comitê executivo, nós temos cerca de 60% de mulheres. E como é que a gente faz para chegar nesses dados e, mais do que isso, para manter de forma sustentável, né? É imprescindível ter programas específicos aqui na nossa estratégia, então programas de mentoria, plano de carreira sólido e transparência na linha sucessória, promover a flexibilidade na jornada para que a gente consiga permitir que as nossas mulheres consigam ter o equilíbrio entre família e carreira. Hoje, quando eu cheguei, estava conversando com a Renata e com a Margarete, elas perguntaram, e aí, tudo bem? Como é que tá? Eu falei, tá tudo ótimo no trabalho, tudo ótimo no desfraude do meu filho, porque é isso mesmo, né? A vida é uma só, então a gente não pode ignorar esses elementos. E tem algumas outras iniciativas também muito interessantes para compartilhar com vocês, né? Um dos projetos mais importantes aqui, quando a gente fala de equidade de gênero, é o Mulheres com Propósito, que é um programa de resiliência econômica que, por meio de oferta de cursos gratuitos, já certificou mais de 1.000 mulheres no Brasil. O intuito de ajudá-las na preparação para o empreendedorismo ou retorno no mercado de trabalho. A nossa meta é ter mais de 2.000 mulheres capacitadas até 2025 também. Então, esse tema tem que ser tratado em diversos aspectos, discussões, processos, reflexões para que ele realmente aconteça, né? Nós também assinamos em 2017 o Acordo de Princípios de Empoderamento Feminino da ONU, aderimos à iniciativa He4She, que determina que homens e mulheres tenham a mesma responsabilidade para alcançar a equidade de gênero, e temos alguns outros programas, como o Ready to Return, em que nós promovemos aí o retorno de mulheres que ficaram afastadas do mercado de trabalho, ou porque estavam empreendendo, ou porque estavam de licença maternidade, ou por qualquer decisão, e também o Doce Começo, que apoia as mulheres quando retornam da licença maternidade, e eu tive a honra de ser usuário, o prazer de poder usufruir.
é um pouco disso, é um pouco de tudo, porque se não for de tudo todo dia, a gente não chega lá. Que legal, Thaisa. Thaisa, é muito bacana o que você está falando das suas iniciativas dentro da empresa. E eu sei também, né, que essa conexão junto com a ONU Mulheres, o movimento Mulher 360, é um passo a mais para vocês conseguirem compartilhar com outras empresas essas iniciativas, né? E muito legal que a gente está com as duas representantes aqui desses dois grupos, que podem compartilhar também as ações que as empresas estão fazendo em diversidade e inclusão também. Então, se a Tainá pudesse falar um pouquinho como que é essas ações, o que ela está visualizando, por favor, Tainá. Obrigada. Boa tarde a todas, todos e todes. Primeiro quero cumprimentar essa mesa maravilhosa de colegas, companheiras de jornada aí pelo empoderamento econômico e não só econômico das mulheres. É um prazer para a gente estar aqui conversando com vocês sobre a jornada que as empresas cada vez mais têm empreendido, né? Ao assinar e se comprometerem com os princípios de empoderamento das mulheres, os WEPs, que eu sempre costumo dizer é uma metodologia, uma ferramenta, uma plataforma mesmo de ponta a ponta para a empresa trabalhar tanto a equidade de gênero como qualquer outro pilar de diversidade que ela deseje trabalhar naquele momento. E a gente percebe claramente os esforços do setor privado, das empresas, avançando nesse sentido, né? Desde que a gente começou a trabalhar os princípios de empoderamento lá em 2010, hoje nós temos no Brasil quase 600 empresas signatárias, muitas empresas cada vez mais engajadas, inclusive no Prêmio WEPs, né, que a última edição a gente teve agora em junho, foi um sucesso, tivemos empresas realmente evoluindo em ações concretas, com metas, com objetivos. Eu costumo dizer, Célia e né, quem está ouvindo a gente lá de casa, que a gente precisa que as empresas, assim como as pessoas, coloquem intencionalidade nas suas ações. Isso significa que a gente precisa ter estrutura, a gente precisa ter uma estratégia, a gente precisa que as empresas que estão, as pessoas que estão envolvidas dentro da empresa com este tema, elas sejam dedicadas exclusivamente a isso, de preferência, que tenham um orçamento na área para isso também. E é o que a gente tem visto cada vez mais dentro das empresas que trabalham próximas a nós e que estão implementando os WEPs. Tanto nós, como o Pacto Global, que também é nosso parceiro nessa jornada, temos incentivado e visto esses resultados com empresas que cada vez mais têm um plano de ação concreto, medição desses resultados anualmente, esse é o princípio número 7, inclusive, né? Medir e publicar esses resultados, ter transparência quanto a essas ações. E aí a gente vê um pouquinho do que a Thaisa comentou sobre mentoria, programas de benefícios específicos para incentivar e compensar o gap, né, de desigualdade que a gente tem, por exemplo, na remuneração entre homens e mulheres na organização, olhar para o cuidado e para as estruturas desiguais em que este cuidado está inserido, e também implementar medidas concretas para equilibrar, né, e balancear a divisão sexual do trabalho, inclusive olhando para as práticas de conciliação de vida pessoal e profissional, como a Thaisa bem comentou. Então, as empresas têm avançado. Deixo aqui o meu convite, inclusive, para quem ainda não conhece os princípios de empoderamento, os WEPs, que venha conhecer na nossa digiteca de ONU Mulheres, no site de ONU Mulheres, e que incentive, né, suas empresas, seus stakeholders, sua rede de parceiras e parceiros a se comprometerem com os princípios e avançarem com a gente nessa jornada em que quase ou mais de 600 empresas já estão conosco. É muito legal o que você está falando, Tainá. O Princípios, o WEPs, tem lá uma página, tem um relatório, eles consolidam várias iniciativas que as empresas estão fazendo, e assim como o Movimento Mulher 360, que também tem um site com diversas práticas documentadas. Então, todas as empresas, colaboradores que estão assistindo a esse painel, vocês podem acessar e acho que faz total sentido para vocês conhecerem o que está sendo feito. Vamos ouvir um pouco a Margarete, o que ela tem feito lá no movimento. Olá, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, Rede Mulher Empreendedora, a Célia, a Ana. Sou fãzona, vocês sabem, acompanho há muito tempo o trabalho de vocês inspiram muito.
Muito bom estar com todas vocês aqui, Thaís, a Renata, a Tainá, como a Tainá disse, parceiras aí da jornada pela equidade de gênero. O movimento mulher hoje, antes de falar quantos, né, é um movimento empresarial, né, então é uma união de pessoas jurídicas e não de pessoas físicas. Eu gosto sempre de citar porque perguntam muito, homens podem participar das conversas, né? E eles são essenciais para essa conversa, né? Não é uma reunião de mulheres, uma reunião de aliados e aliadas e promotoras e protagonistas da equidade de gênero no mundo corporativo. É sem fins lucrativos e hoje somos 95 grandes empresas, a grande maioria signatárias dos WEPs, né? A ONU Mulheres e Movimento Mulher é parceiro desde o nascimento do movimento, o próprio desenho do movimento foi inspirado aí em ser complementar e atuar conjuntamente com a ONU Mulheres. O nosso recorte ele é um pouco mais específico. Nós trabalhamos com grandes empresas somente, a maioria inclusive globais, e privadas, né, empresas privadas. É por isso que esse recorte é um pouco menor de número de empresas. E essas 95 empresas, elas já estão no que eu chamo aí da pirâmide da conscientização social, né, do papel e da função social das empresas na promoção, na necessidade de promover equidade, diversidade e inclusão. Elas são hoje, olhando o segmento corporativo brasileiro, eu diria, aquelas que iluminam o caminho de outros, né? Eu costumo dizer que no mundo corporativo existem as pioneiras e as seguidoras. Essas empresas, essas 95, são pioneiras. Né? Elas já entenderam que diversidade, equidade de gênero, inclusão é um imperativo moral, é uma questão de justiça social, de direitos humanos, mas é um imperativo legal e, acima de tudo, é um imperativo econômico. Né? As empresas não vão crescer num país desigual, né? Num país sem equidade de oportunidades para todos. Então, o caminho a seguir, todos nós temos muito alinhado, mas tem muitas dúvidas no como. Né? O movimento ele surge aí para ajudar as empresas no como. Né? Como alcançar essa representatividade equilibrada, justa de mulheres e homens ao longo da jornada. Né? Como ter o olhar interseccional, e aqui eu trago uma pauta que é fundamental para nós, a gente precisa cuidar muito aqui no Brasil, que, de repente, nós estamos falando de diversidade, de inclusão, de equidade de gênero, estamos nós aqui, 5 mulheres, né? 1, 2, 3, 4, 5 mulheres brancas, né? Falando sobre equidade de gênero. Então, a gente sempre precisa fazer esse lembrete, esse papel, e o movimento enfatiza muito que nós falamos com todas as mulheres. Né? Nós estamos falando de mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres pardas, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres com deficiência, jovens, sêniores, todas as mulheres, nós buscamos equidade para todas. A gente sabe que esses marcadores identitários sobrepostos ampliam, triplicam as barreiras estruturais e culturais que cada uma de nós temos, e a gente tem incentivado as empresas a olharem não somente para a igualdade entre as mulheres e homens, mas também para as diferenças, daquilo que nos difere de acordo com o ponto de partida que a gente tem na vida. E tudo impacta nisso, né? O bairro que a gente nasceu, a cor da nossa pele, a nossa orientação e tudo mais. E, para isso, a gente tem trabalhado com as empresas no sentido de ajudá-las a estruturar um olhar do retrato, né, do diagnóstico de onde estamos, estruturar com práticas e trocas de conhecimento, sistematização de informação, uma inteligência coletiva e metodologias e práticas sobre posicionamento, diretrizes estratégicas, né, quais são os nós, onde está o desafio. Não adianta a gente só olhar o headcount e falar, não, mas eu tenho 30 e poucos % de mulheres no meu headcount. Onde estão essas mulheres? Né? Quais cargos? O dado do mercado corporativo nacional é que 56% delas estão nos cargos de entrada. Né? Analistas, assistentes, coordenadoras, e a gente tem um gap tremendo, que a gente chama de degrau quebrado, quando vai desses cargos de entrada para gerentes e diretoras. Então, o que está acontecendo? Qual o problema desse degrau quebrado? Nós vamos consertar o avanço das mulheres na linha sucessória para poder ter esse impacto que a Célia mostrou ali no início, que falou no início, de somente, né, de pouco número, um número reduzido de mulheres pela pesquisa da BEM, LinkedIn, enquanto CEO. Só para vocês terem um dado de como tudo isso acaba impactando lá na frente, na alta liderança, dentre essas 95 empresas associadas, nós temos 17% de CEOs mulheres. Então, só uma correlação de quando há
uma ambiência, uma intencionalidade na promoção de ações afirmativas em todo o ciclo de vida do colaborador, né? Desde atração, retenção, desenvolvimento, promoção, e um trabalho seguro para promover um ambiente justo, equitativo para o desenvolvimento de mulheres e homens, sem assédio, sem discriminação, mas também com oportunidade equitativa, todo o processo de avanço das mulheres na jornada de sucessão é impactado e, portanto, maior o número de mulheres CEOs. E aí o efeito é de retroalimentação. As pesquisas mostram, e nós no movimento temos muita consciência disso, com dados e fatos, quanto mais mulheres CEOs, maior a promoção de equidade na cadeia, e, portanto, a gente forma aí um ciclo vencedor em relação à equidade de gênero. É possível, mas ainda temos que ter um olhar muito criterioso e muito qualitativo de troca de experiências. Eu sempre brinco em diversidade, equidade e inclusão. Quando a gente sabe todas as respostas, as perguntas mudam. Então, a gente precisa entender quais são as perguntas e estar junto aí construindo essas respostas, porque é um caminho sem volta, né? É um caminho que todos os stakeholders têm pressionado, seja os colaboradores, os clientes, os parceiros de negócio, né? Nós vamos falar aqui de cadeia de valor e fornecedores, a sociedade em geral, e os principais players de negócios, né? Os acionistas. A gente vê aí Goldman Sachs exigindo representatividade feminina e de grupos minorizados no conselho, Nasdaq, B3, ou seja, é um imperativo também de negócio, é um caminho sem volta, e juntas, né, essas empresas todas, com as suas equipes maravilhosas, a gente vai conseguir não só tornar essa pauta central, como também, com intencionalidade, fazer essa transformação tão necessária. Perfeito o que a Margarete está falando, que ela está trazendo para a gente, esses desafios que a empresa tem dentro para fazer a diversidade e inclusão e trazer toda essa diversidade de mulheres para dentro da liderança, também se conectando e crescendo junto com essas grandes empresas, né? E o nosso evento são para as nossas empreendedoras, né? A Rede Mulher Empreendedora, a gente trabalha bastante fomentando a geração de renda através dos negócios. Então, são mulheres que normalmente podem ter passado por uma empresa como colaboradora, mas que nesse momento elas estão tocando e liderando o negócio delas, né? E é sobre isso que eu queria tratar agora, né? Eu queria conversar um pouquinho com a Renata, né? Para ouvir dela, né? Como que ela visualiza que essas empresas elas podem se conectar junto com as empreendedoras, né? Como que esse crescimento junto pode acontecer? Obrigada, Célia. Olá, pessoal. Thaisa, Margarete, Tainá. Eu e Tainá estamos comentando também nas redes sociais que a gente não tinha nem roupa para vir para esse painel. De tamanha a honra que a gente está, né? E eu posso dizer com toda certeza de participar desse debate. Muito obrigada pelo convite. Pergunta difícil, hein, Célia? Como é que as grandes empresas, as pequenas empresas podem se conectar? Olha, o Sebrae vem trabalhando essa parte de cadeia produtiva, né, que é essa relação de pequena empresa com grande empresa, seja a pequena empresa vendendo para a grande empresa ou, de repente, participando de um processo de inovação aberta, já há muitos anos, né? São os nossos projetos de encadeamento produtivo e hoje a gente chama de conexões corporativas. Infelizmente, a gente ainda não está com uma pegada muito de gênero e espero que a gente consiga em breve fazer isso. Mas a grande questão é o seguinte, a gente vê as cadeias como um todo, né? Então, você vê lá a cadeia da moda, a cadeia de alimentos e bebidas, a cadeia de logística, de transporte. E em toda a cadeia você tem vários tipos de empresas, né? Como fornecedoras, compradoras, grandes e pequenas. No Brasil, 99% das empresas são pequenas. Então, é impossível você ser uma grande empresa no Brasil sem você se relacionar com uma pequena empresa. Só que, geralmente, onde que mora a questão? Muitas vezes as grandes empresas têm padrões, elas exigem certificados ou determinados, enfim, standards ISO 9000 ou alguma coisa assim, que muitas vezes as pequenas empresas não têm. Então, como que entra o Sebrae, a instituição que eu venho representando aqui com muito orgulho, entra nessa jogada? Primeiro, a gente capacita as pequenas empresas para poder atender esses requisitos das grandes. Então, a gente faz parceria com grandes empresas, junto um conjunto de pequenas empresas fornecedoras e, ao longo do tempo, vai capacitando para já poder atender aqueles requisitos, ou seja, é mercado garantido.
né? Então, assim, alguns dos exemplos que eu gostaria de trazer, por exemplo, a Renner. A gente fez uma parceria com a Renner e a gente, a partir dessa parceria, teve uma redução de mais ou menos metade da devolução das peças da Renner a partir, né, das pequenas empresas que trabalhavam para elas. É bom colocar também que essa relação ela é muito importante para a pequena empresa. Primeiro, porque mercado, né? Então você tem alguém para vender. Segundo, porque você tem mais chances de se internacionalizar. Quando você vende para uma grande empresa, você está praticamente pronto para vender para qualquer empresa no mundo. Porque você já está com um standard, né, com um padrão de qualidade muito alto. E para a grande empresa, qual é o benefício? Bom, primeiro você tem um fornecedor, né? Então isso é super importante. Segundo, que hoje em dia a palavra de ordem de qualquer grande empresa, espero que das pequenas também em breve, seja o caso das ESG, né? Ou ESG, ou ESG, que é a sigla, digamos, que é a evolução da responsabilidade social corporativa, que fala sobre responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade social, responsabilidade com a governança. Quando a gente fala de pequenas empresas e, sobretudo, de mulheres, a gente está com a letrinha S, né? Com o social. Então, como é que a gente pode comprar, nós grandes empresas, podemos comprar de pequenas empresas lideradas por mulheres? Muitas grandes empresas nos procuram dizendo, olha, nós temos ações na bolsa, a gente tem aqui algumas regras de compliance que a gente tem que seguir e uma delas é justamente com a diversidade e inclusão. Então, a gente quer encontrar pequenas empresas lideradas por mulheres para vender para a nossa cadeia. A gente sabe que são muitos os desafios que as pequenas empresas enfrentam e quando é uma empresa liderada por mulher, o desafio ainda é adicional. Não é culpa da mulher de maneira nenhuma, é culpa da cultura, né? Se a gente tem que colocar a culpa em alguém. São questões da sobrecarga de trabalho, né? Os estudos do Sebrae mostram que as empreendedoras se dedicam 17% menos horas aos seus negócios do que os homens empreendedores. E o IBGE mostra que as mulheres dedicam o dobro de horas às tarefas domésticas e cuidados com pessoas do que os homens empreendedores. Então, essa conta não fecha, né? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, sensibilização de ambos os lados, tanto das grandes quanto das pequenas. Das grandes, responsabilidade social corporativa, ESG, criatividade e inovação. A gente sabe que quando a gente tem fornecedores diversos, a gente tem também mais criatividade para os serviços, né, que eles vão oferecer. E do lado das pequenas empresas, mercado, digitalização, capacidade de se internacionalizar, enfim, crescimento. Então, o Sebrae junta essas duas pontas para poder fazer ainda mais negócio. E a gente sabe que numa cadeia ou num colar, né, quando a gente tem vários elos, geralmente ele quebra no elo mais fraco. Então faz todo sentido a gente fortalecer o elo mais fraco, ajudar as pequenas empresas, sobretudo as pequenas empresas lideradas por mulheres, para aumentar aí o tecido econômico do Brasil. Afinal, metade das empresas brasileiras são lideradas por mulheres, das pequenas empresas brasileiras. Célia. Muito bacana, Renata. Renata, acho que você trouxe aí alguns desafios que o Sebrae tem ajudado as nossas empreendedoras. E eu queria acrescentar alguns dados aqui muito interessantes para as nossas empreendedoras ficarem atentas e se reconhecerem, se elas também têm esse desafio, né? Por dados da pesquisa da Rede Mulher Empreendedora, a gente sabe que 55% das mulheres, elas não sabem vender no B2B, ou seja, atender com seu produto ou serviço para uma empresa. 20% somente negociam com multinacionais e 85% negociam apenas com pequenas empresas. E, nesse sentido, a gente tem, como Rede, feito algumas rodadas de negócio também, assim como o Sebrae, e eu queria ouvir um pouco da Margarete, da Tainá, né, sobre como que as nossas empreendedoras elas podem se preparar para elas, de fato, usufruírem dessas rodadas, como que elas, no dia a dia, mesmo sem essas rodadas, elas podem se preparar para conseguir se conectar com essas empresas. Obrigada, Célia. Bom, nós somos grandes apoiadoras do programa da RME Conecta. Tenho muito orgulho, né, da nossa parceria nesse sentido. Então, já fica aqui a dica para as empreendedoras que ainda não conhecem o Conecta e também para as empresas, né, que a gente sempre está convidando a participarem dessa rodada. Eu vou voltar um pouquinho atrás aqui na questão para trazer um dado, né, uma provocação que eu acho que é extremamente relevante quando a gente vai falar de empreendimento de igualdade de gênero, e que é o fato de que a maioria das mulheres empreende por necessidade.
e não por oportunidade. A maioria das mulheres se vê expulsa do mercado de trabalho, né? Muitas, principalmente quando se tornam mães. Então, a gente tem aí dados bastante assombrosos, tanto, né, das pesquisas do Sebrae, mas também ONU Mulheres mesmo conduziu uma pesquisa sobre o impacto da pandemia em empreendedoras mães, que eu convido todo mundo a conhecer, na nossa Digiteca também, que mostram como a maternidade se torna um fator de extrema vulnerabilidade para as mulheres no mercado de trabalho. Por que eu estou falando disso, né, numa pergunta que fala sobre o que as empreendedoras podem fazer para se preparar? Então, acho que o primeiro ponto é entender que essas dificuldades que elas enfrentam, que vocês enfrentam, elas são estruturais, né? Elas não são uma condição de incapacidade inata ou uma dificuldade das mulheres de lidar com as questões dos negócios. As mulheres estão realmente em uma condição de maior vulnerabilidade quando começam a empreender. Elas têm menos acesso a capital, a empréstimos, apesar, né, de serem melhores pagadoras e terem, enfim, os dados não encontrarem lastro para que esse acesso ao capital seja diminuído por causa de mulheres. Eu sempre costumo dizer que essa é a grande prova de que a desigualdade de gênero é uma ideologia que não se sustenta, porque todos os dados indicam que ela não faz nenhum sentido, inclusive, do ponto de vista econômico. Então, o primeiro recado que eu queria dar para as empreendedoras que nos escutam é isso. A culpa dessa exaustão, desse cansaço, dessas dificuldades, ela não é sua. Ela é uma condição estrutural que nós precisamos de todas e todos e todes para combater. E é para isso que a gente precisa tanto das empresas. A gente precisa que as empresas retenham essas mulheres. A gente precisa que essas empresas desenvolvam as mulheres e não penalizem as mulheres por serem as principais responsáveis ainda pelo cuidado. Precisamos também que as empresas encorajem o cuidado como corresponsabilidade de todas, todos e todes, e não apenas das mulheres. Dito isso, é importante também que as mulheres, inclusive as mulheres mães, olhem para a forma de fazer negócios mais profissionalizada. Acessem esses recursos, acessem os programas da RME, do Sebrae. A gente fez em parceria, né, Célia, inclusive, um programa super bacana para apoiar empreendedoras a digitalizarem os seus negócios, a estarem mais preparadas nesse ambiente virtual, porque, de fato, o conhecimento de negócios vai ser muito importante nesse momento para aquelas que vão ter oportunidade de desenvolver esses negócios. O terceiro, que ainda também é um pouquinho da ordem mais do subjetivo, é refletir, né, sobre essa questão do empreendedorismo, apesar, né, da gente dizer que a maior parte das mulheres não tem empreendido no Brasil por oportunidade e sim por necessidade, é importante também que elas desenvolvam dentro de si, né, e através de autoconhecimento e de desenvolvimento de soft skills, né, que são essas habilidades mais subjetivas, que elas desenvolvam em si mesmas essas habilidades relacionadas à gestão, que elas olhem para aquilo que realmente elas desejam em relação ao seu negócio, para que elas busquem suprir, né, essa desigualdade que infelizmente está posta e que a gente precisa combater, sabendo que, se preparadas, né, as empresas estão caminhando para ter mais diversidade na sua cadeia de fornecimento. Nós estamos comprometidas em apoiar você, mulher empreendedora, nessa jornada, e que a gente precisa, então, olhar para as mulheres como a potência que elas realmente são para o mercado, para os negócios e para uma sociedade efetivamente igualitária e justa e sustentável para que a gente atinja os objetivos da Agenda 2030. Tainá, muito obrigada pela resposta. E eu quero dar continuidade aqui, ouvindo também a Margarete e a Renata, sobre como que essas mulheres elas podem se preparar melhor para se conectar a essas oportunidades junto às empresas. Margarete, se você puder começar. Sim, é interessante porque são perguntas curtas com respostas complexas. Então, aqui a gente tem que exercitar o poder de síntese, né? Eu diria que, assim, eu gosto de usar essa expressão, o avanço da equidade de gênero, isso inclui a conexão entre empresas e empreendedoras, elas são dependentes de um olhar, vamos dizer, tridimensional, né? Nós estamos falando de desafios em dimensões diferentes, e elas têm as mudanças e o avanço nessas temáticas, nessas dimensões, tem que ser concomitante, né? Então, nós estamos falando, e todos nós passamos por isso,
de uma transformação cultural necessária, né? Então, nós estamos falando da sociedade avançando em relação e as mulheres avançando em relação ao reconhecimento dos nossos direitos, né? Nos empoderando mais, né? Eu lembro que eu vou fazer 60 anos esse ano, fico falando que eu estou tentando me convencer que passou muito rápido, mas eu, na minha juventude, eu já era executiva, né, com 30 anos, eu achava, como a Tainá trouxe, que as pedras que eu encontrava no caminho eram as pedras da Margarete. Eu não tinha ideia dessas lacunas de direitos, das questões da equidade. Eu sempre fui da área de responsabilidade social, eu avancei no tema equidade, diversidade e inclusão nos últimos 15 anos somente. Então, a gente tem a tendência de achar que os desafios são nossos, né? Quando eu descobri que, na verdade, são desafios das mulheres, né, em geral, né, da promoção da equidade de gênero de forma mais ampla, eu fui buscando e entendendo, né, que muitas vezes os vieses, essas barreiras estruturais, culturais, o que é síndrome do impostor, por que a gente tem tantas crenças limitantes, né? Nós somos fruto de uma sociedade patriarcal, né? A forma como eu fui criada, a forma como o que eu aprendi na escola, no livro, na TV, na publicidade, impregnou a forma como eu leio, né? como eu criei minhas crenças e valores e como eu compreendo essas situações. Então, o primeiro passo, eu acho que é entender que é um desafio estrutural, estruturante, né? De uma sociedade masculina, masculinizada, masculinizante. Então, esse é um ponto fundamental. A segunda dimensão são as organizações. Então, assim, para você ter uma ideia, a gente demorou, o movimento vai fazer 6 anos agora, em novembro, no final de novembro. Nós demoramos algo em torno de 3 anos para conseguir colocar a pauta da equidade na cadeia de valor, né? Ou seja, como que nós vamos olhar para fora, pelo menos metade do tempo de vida do movimento. Por quê? O que as empresas diziam e que era a lógica? Sabe o que é, Margarete? Ainda não podemos cuidar dessa questão da equidade na cadeia de valor. Primeiro, eu preciso olhar para os meus colaboradores, eu preciso ter equidade aqui dentro, diversidade, inclusão, para depois olhar para fora. E alguns fatos globais e nacionais ajudaram as empresas a entender que não dá para deixar para depois. Na verdade, nós vamos fazer tudo junto ao mesmo tempo, né? Porque a cadeia de fornecimento, os colaboradores indiretos, quem eu contrato, né, também é parte da minha própria reputação, né? No momento que eu estou servindo, prestando serviços para a empresa X, eu sou a empresa X aos olhos do cliente, aos olhos do consumidor. Portanto, a questão reputacional ela não espera, ela não é fatiada, né? Um desafio de um prestador de serviço na ponta impacta diretamente no seu desafio, na sua imagem, na sua reputação. E aí conseguimos trazer a pauta da equidade na cadeia de valor como pauta central. E aí sim, nós estamos trabalhando não somente para que essa seja uma pauta que se busque a empreendedoras femininas, negócios, pequenos e médios negócios liderados por mulheres, trazer equidade na cadeia de fornecimento e diversidade também, porque a gente trabalha com a questão das mulheres negras, né, com as mulheres trans, mulheres indígenas e tudo mais, mas também o que as próprias organizações precisam modificar nos seus processos. Gente, eu sou uma empreendedora, apesar de ter uma consultoria há muito tempo, é uma consultoria boutique, a Goldenberg. Eu sou o administrativo, fiscal, jurídico e estratégico, né? Assim, é muito fácil resolver tudo aqui, porque sou eu que faço tudo. Não dá para uma empresa me contratar e depois de eu trabalhar 4 meses ou entregar 4 meses, ela me pagar em 120 dias. Então, assim, a gente não tem fluxo de caixa para manter esse tipo de relacionamento comercial. Então, desde detalhes pequenos, né? Não só estimular o olhar para a equidade, mas também mudar processos internos da empresa para que viabilize. E a terceira dimensão, as próprias mulheres, sejam elas empreendedoras, com toda essa questão que a Tainá trouxe, né? Que são empreendedoras por necessidade, então muitas saibam que as empresas querem você, pelo menos essas 95 são associadas ao movimento. Vira e mexe eu vejo as empresas buscando mulheres profissionais talentosas, e do lado de lá, mulheres talentosas achando que não tem espaço em grandes empresas. Então, de uma vez por todas, precisamos derrubar essa barreira. As empresas querem, essas pelo menos, vocês, mas se vocês decidirem empreender, nós temos também que ter essa qualificação, e eu acho que a RME, Sebrae e outras organizações, né, a própria WeConnect, Integra, tem várias organizações globais e brasileiras, que podem ajudar a desenvolver soft skills e hard skills também. A gente precisa de hard skills muito desenvolvido, até para precificar para grandes empresas, para negociar,
como é a minha apresentação. Eu sou mentora voluntária de várias empreendedoras mulheres nas minhas madrugadas, faz parte, porque me ajudaram muito no meu desenvolvimento de carreira, e eu tenho que devolver isso para a sociedade. E, geralmente, o que eu ajudo é exatamente isso. Como o meu produto pode ficar atraente para as grandes empresas, para grandes corporações. Também tem que ter esse alinhamento. Então, por isso que eu gosto de falar tridimensional, são avanços e mudanças e transformações na sociedade, nas organizações e nas próprias mulheres, né? Tudo isso junto e misturado. Não é simples. Por isso que eu demorei um pouquinho mais para falar. Desculpa. A Margarete está falando para a gente bastante aqui sobre capacitação. E eu queria ouvir aqui agora da Renata. Como que essas empreendedoras elas podem se preparar, Renata? Primeira coisa, procurando o Sebrae mais próximo delas. Talvez o Sebrae mais próximo seja na palma da mão ou no computador. E eu convido a todas a conhecer também uma página dentro do portal do Sebrae voltado para mulheres empreendedoras. Se chama www.sebrae.com.br/delas, que é a página do Sebrae Delas, que é o principal projeto do Sebrae para mulheres empreendedoras. Ou seja, você que é mulher, tem uma ideia de negócio, já tem uma empresa ou quer empreender, o Sebrae Delas é para você. E lá nessa página a gente tem conteúdos diversos sobre, né, planejamento, finanças, marketing, mas tem também 2 temporadas de uma websérie muito especial, a websérie Sebrae Delas, que nós fizemos entrevistando as mulheres atendidas pelo projeto. E essas mulheres foram entrevistadas e perguntadas quais são as principais dores, o que elas fizeram, o que elas fazem para superar. Então a gente tem um episódio curtinho, coisa de 5 minutos, assim, sobre culpa materna, né, que é um dos maiores problemas que a gente vê com as mulheres empreendedoras. Como fazer? Sou mãe, morro de culpa. Outro que é sobre síndrome da impostora, também tão comum hoje em dia, né? A gente tem falado muito isso. Sobre empreender a 2, né? Meu companheiro, minha companheira, é o meu cônjuge e sócio ou sócia. Como é que eu faço? Então, vários assuntos. A gente oferece capacitações de maneira bastante solta, bastante tranquila. Agora, uma coisa também que eu gostaria de dar de dica, pessoal, é o seguinte. Todas as minhas colegas falaram, né, e eu concordo, assino embaixo, que o grande problema que atinge as mulheres empreendedoras e que não atinge os homens empreendedores na média é um problema cultural. Aliás, essa é sempre pergunta que me fazem, né? Renata, para que isso de projeto para mulher? Os homens também estão passando dificuldades. Você acha que é fácil para os caras empreender? E a resposta é não é fácil para ninguém. Empreender é difícil para todo mundo, mas para as mulheres é mais difícil. E os motivos são culturais. Até 1962 existia uma lei no Brasil que o marido podia impedir a esposa de trabalhar fora de casa se ele assim desejasse. Isso só caiu com o Estatuto da Mulher Casada, você pode imaginar, né? Em 62, ou seja, foi ontem. Então, imagina o tanto de barreira cultural que a gente tem. E a grande questão é que essas barreiras culturais que a gente recebe lá na infância, sabe? Quando falam, isso não é coisa de menina, isso não é profissão de mulher, isso também não é coisa de menino, de homem. Então, essas coisas vão enraizando na gente e a gente cresce e isso vai influenciando as nossas decisões e os nossos comportamentos quando adultos. E qual que é a questão aí? Então, a Margarete falou muito bem, você tem que ter atrás das soft skills, ou seja, as competências socioemocionais, e as hard skills, as competências técnicas. As competências técnicas, que é planejamento, finanças, marketing, gestão, isso aí é um bom curso ou uma consultoria do Sebrae resolve tranquilamente para você. Agora, e as competências socioemocionais? Falar em público sem ficar com vergonha, liderar uma equipe, fazer redes de relacionamento sem achar que as pessoas que você está dando em cima das pessoas, né? Poder se colocar no mundo. Enfim, essas competências socioemocionais são justamente nelas que a cultura dá a rasteira em nós, mulheres. Porque é aí que a gente é podada desde criancinha. É aí que a gente escuta que isso não é jeito de mulher falar, isso não é coisa de menina fazer. Mas isso não é profissão de mulher. Mas o que é isso? Mas você não vai ser mãe? Não, mas você nunca vai saber o que é amor verdadeiro se você não for mãe. Então, aqui é o problema. E como que a gente resolve isso? Claro que cursos e consultorias com esses assuntos tem muito sentido, sim, por exemplo, técnicas de negociação, persuasão, né? Mas o mais importante é você achar uma boa mentora. Esse é o meu recado para vocês. Ache uma boa mentora. Essa mentora pode ser sua vizinha, essa mentora pode ser sua amiga, essa mentora pode ser uma chefe, uma colega de trabalho, essa mentora pode estar em qualquer lugar. Porque quando você tem uma pessoa e aí fala, vamos tomar café todo mês, 1 horinha, e aí a gente conversa sobre carreira, sobre os medos. Eu falo, como é que você faz seu marido, hein? Porque o meu é super ciumento, eu estou precisando viajar a trabalho e é terrível. E como é que você faz para falar em público?
que eu, olha, sou diretora, mas até hoje eu fico sem dormir quando eu tenho que fazer uma apresentação. Então, essas filigranas culturais, que são justamente onde a cultura passa a rasteira em nós mulheres, não é culpa nossa, tá? Bem claro, a Margarete falou isso muito bem, a questão não é nós e a Tainá também, mas a gente consegue ter intimidade para falar. Então, ache uma mentora, elas estão em toda parte. Muito obrigada, Renata. É muito legal, assim, nossa, eu poderia resumir aqui o que elas falaram, as três, sobre capacitação, programas com rodada de negócio, como o RME Conecta, enfim, diversas ações que as nossas empreendedoras podem buscar. E eu queria agora fazer uma última pergunta para a Thaisa, que é da PepsiCo, porque ela lidera uma área de diversidade e inclusão dentro da empresa dela. E à medida que as nossas próprias empreendedoras elas crescem os negócios delas, elas também começam a se deparar com os desafios delas também fazerem diversidade e inclusão. E a gente está falando tanto aqui o quanto que as empresas têm uma responsabilidade de comprar das pequenas empreendedoras, dos pequenos negócios, né? Mas eu acho que a gente também tem que ver as empresas como referências de práticas também que as nossas empreendedoras elas podem adotar, né? Então, Thaisa, por favor, fala um pouquinho de algumas iniciativas que as nossas empreendedoras elas podem ficar um pouco mais atentas para elas adotarem também. Com certeza. Inclusive, vou tentar deixar aqui em forma de dicas, algumas dicas para as nossas empreendedoras. Eu acho que é importante ter em mente quando a gente fala da consistência dessa agenda de diversidade e inclusão. Como eu comentei, é uma jornada, né, de dia a dia, uma jornada extremamente importante. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas que nos ajudam na PepsiCo, mas apoiam as empresas de todos os portes, enfim, de todos os segmentos. O primeiro, eu comentei que a diversidade está no centro da nossa estratégia de negócio, né? Então, a primeira dica é estar atenta à representatividade da nossa sociedade e dos consumidores e na pluralidade das pessoas. Conforme nós falamos antes, tem toda essa questão de gênero, mas a gente também tem que estar atenta às questões de raça, gerações, PCDs e LGBTI+. Então, isso é muito importante. A segunda dica é ter uma escutativa para esses grupos, né? A escutativa é essencial para a gente entender as necessidades e anseio de cada um e poder ter um plano, uma estratégia mais definida e mais focada. Então, aqui nós temos os grupos de afinidades para cada um desses temas que eu compartilhei com vocês, onde a gente tem voluntários trabalhando e contribuindo junto com a gente para que a gente possa realmente escutar e entender o que é importante. A terceira dica é que é essencial investir em treinamento que envolvam todas as pessoas envolvidas, né? Então, no caso, todas as pessoas da empresa. E também é importante trazer todas as pessoas para a discussão. Então, nós temos que trazer os homens para também falar sobre as questões das mulheres, né? Então, falar sobre machismo, sexismo, o papel do homem, tudo isso é extremamente importante para que a gente consiga também colocar aí na mesa quais são as questões, reconhecê-las e assim trabalhar, né? Aqui na PepsiCo, por exemplo, nós temos 3 meses, tivemos este ano 3 meses, o nosso quarto é da diversidade, onde a gente falou sobre todas essas questões de forma muito aberta. E, por fim, o que a gente já comentou, eu acho que é importante também estar atento aos valores, quando a gente fala de fornecedores, de parceiros, de mentores, como a Renata comentou. É importante buscar, né, essas parcerias com valores parecidos. Então, aqui também nós lançamos recentemente na PepsiCo o PepsiCo Positive, que é uma transformação de ponta a ponta do nosso negócio, que coloca a sustentabilidade social e ambiental no centro de tudo. O que isso significa? Significa que a gente avalia os nossos fornecedores, né? Para ver as questões práticas de diversidade, equidade e inclusão, para ver os valores e assim promover o ganha-ganha para todo mundo. Então, eu acho que eu deixo aqui, além das iniciativas da Pepsi, com algumas dicas que podem ser aplicadas. Não é fácil, mas é incrível, é incrível. Persistência, consistência e coerência, que é o que essa agenda de diversidade, equidade e inclusão precisa e é necessária. Obrigada, viu, Thaisa? A PepsiCo, que é uma das empresas que veio com a gente nessa última rodada de negócio, junto com as nossas empreendedoras, e está fazendo o seu papel nas compras sensíveis a gênero. Meninas, eu estou com o tempo assim estourado,
Mas eu queria fazer uma última rodada aqui para vocês falarem como que as empreendedoras elas podem se conectar com vocês. Tainá, por favor, como que elas podem te buscar? Bom, podem me buscar nas redes sociais, Tainá Leite, mas eu convido especialmente todas as empreendedoras que estão nos assistindo a conhecer os materiais disponibilizados por ONU Mulheres, na Digiteca de ONU Mulheres. É só ir lá no site de ONU Mulheres Brasil, pesquisar em publicações, e tem bastante material lá, tem vídeos, tem cartilhas. A gente vai ter também uma live, eu quero convidar todo mundo, a gente vai falar sobre o impacto da pandemia para as mulheres empreendedoras mães, uma pesquisa que inclusive também foi apoiada na divulgação pela RME, nossa grande parceira. Está todo mundo convidado, então, 9h30 na sexta-feira. E muito obrigada mais uma vez, eu agradeço o convite para estar aqui com vocês. É uma honra para a ONU Mulheres e para mim pessoalmente, poder fazer parte desse trabalho tão incrível que a RME proporciona há tanto tempo, já o 10º fórum. Eu estou realmente extasiada de estar aqui com vocês, esse primeiro evento presencial depois de tanto tempo. Meninas, muito obrigada. Eu deixo também aí o convite para quem quiser se conectar aí com o Sebrae, a Renata, entrar no site do Sebrae. Lá tem, né, todos os trabalhos que eles estão fazendo para as empreendedoras. O movimento Mulher 360 tem o site para vocês seguirem os trabalhos deles. E a PepsiCo, que vem atuando com a gente em diversos programas da Rede Mulher Empreendedora. Muito obrigada, viu, meninas? E continuem aí com a programação.